O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos dando sequência, àquele trecho do Evangelho que começamos na sexta-feira da semana passada, onde o Senhor começa a partir da multiplicação dos pães, falar acerca do discurso do pão da vida. E até ontem, até mais ou menos na quarta-feira, Jesus falava que o pão da vida descido do céu era a palavra que nos sacia a nossa fome. Na quinta e na sexta, aí nós escutamos o trecho do qual ele já começa a anunciar acerca da Eucaristia. Quem come desta carne, bebe este sangue, alcança a vida eterna. E aí, só esta razão já leva a um escândalo para alguns, ficam abismados com esta realidade, pensavam, certamente, que absurdo é este, que loucura é essa, esse homem parece que bateu a cabeça de ontem para hoje e começa a falar um monte de bobagem destas. Ontem queriam proclamá-lo rei, hoje querem e percebem uma loucura insana da parte de Jesus e começam a abandoná-lo, se escandalizam por aquelas palavras. Muitos de nós também às vezes agimos assim, nos encantamos com Jesus num primeiro momento, porque geralmente fez algo de bom em mim e para mim, me confortou por alguma razão, eu encontrei a sua bondade, a sua misericórdia de alguma forma, eu escutei aquelas palavras doces que Jesus nos ensina: vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, ou eu sou o bom pastor e cuido das ovelhas e elas escutam a minha voz, ou quem sabe trechos do Evangelho do qual o Senhor nos convida a nos colocar, olha como eu gostaria de agir, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, protegê-los, cuidá-los, zelá-los. Às vezes nós queremos escutar somente isto, mas Jesus é um integral, aquele que busca reunir os seus, que busca anunciar, portanto, esta boa notícia. A boa notícia também é dura para este mundo, porque precisa gerar em nós renúncia, abandono do pecado. Assim acontece porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. E a verdade geralmente nos incomoda, geralmente é dura, geralmente é complexa, geralmente não é tão fácil de ser ouvida. E é esta, portanto, a realidade da qual estamos celebrando. Uma dificuldade em escutar esta palavra e fazer com que ela gere em nós sinais de conversão, sinais de transformação em nós
e através de nós, sermos instrumentos desta palavra transformadora. É o que acontece, por exemplo, com São João Batista, quando naquele momento de pregação da verdade, custou a própria vida, né? Anunciou que estava acontecendo naquele lugar, naquela situação, uma ocasião de adultério. E veja, ele poderia simplesmente silenciar ou dizer que estava tudo certo, né? Podia simplesmente ficar em silêncio ou anunciar, inclusive, olha gente, isso aí está tudo bem, né? Ninguém será acusado por uma causa desta. Sabem como que surge a igreja anglicana, aquela que portanto está na região da Inglaterra, que apesar de ser muito parecida com a igreja católica, quando a gente vê os rituais, ela não está em unidade com a igreja católica. Por quê? Os cristãos católicos que ali viviam, né, os bispos, os padres, enfim, todos os que ali estavam de alguma forma submissos ao rei, e o rei queria, né, se casar uma outra vez, expulsou a esposa de casa e queria se casar uma outra vez. Esta não é a verdade que a igreja prega, né? Não é a verdade anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é óbvio que o Papa não permitiu, né? O Papa, nem a princípio os bispos, os padres, naquele momento. Então o rei foi e criou uma cisão, né, na igreja naquele instante, exigindo e obrigando que os bispos ficassem obedientes a ele e não mais ao Papa, criando assim a igreja naquele momento anglicana, né? Ele cria naquele momento, a partir de um pecado seu, de um agrado seu, por uma doçura sua, e não aceita a palavra dura de Jesus Cristo. Acontece que a palavra dura de Jesus Cristo é a verdade, né? É a verdade. Então não é porque eu acho que deveria ser assim, porque eu gostaria que fosse de tal forma. A igreja está pregando coisas atrasadas, retrógradas e coisas do tipo, mas é a verdade. Esta é a verdade. E acontece o que nós queremos, portanto, seguir e escutar: palavras doces, mas mentirosas, ou palavras duras, amargas, difíceis, mas verdadeiras. E é isso, portanto, que o Senhor se apresenta. E veja, Jesus poderia ter voltado atrás aqui nesse momento, dizer que eles estavam interpretando errado o que ele disse, né? Não é bem assim, calma, né? Vamos aguardar um pouquinho mais, tenham calma, não é bem isso que vocês entenderam. E talvez adocicar um pouquinho mais a sua palavra, esticar um pouquinho mais a sua palavra, ou coisa assim. Tem pessoas, por exemplo, né, eu já sei, pessoas que cortam o meu confessionário, né? Sabem que é eu que estou atendendo na confissão, não querem mais. Por quê? Porque eu cobro algo básico, né? A palavra da qual as pessoas se comprometem, porque eu anuncio de alguma forma a verdade. Fiquei sabendo, né, fofocas que chegaram ao meu ouvido, que a pessoa diz assim: eu estou precisando me confessar. Então, se você está tomando anticoncepcional, não vá no confessionário do Padre Murilo não, senão ele não vai dar absolvição. Não é porque eu não quero dar absolvição, é porque aquilo é pecado, não é a minha vontade. Se fosse da minha parte, toma, não tem problema nenhum, vai, né? Não há problema nenhum. Mas eu estou preocupado pela sua salvação, criatura. É por causa da verdade. Eu poderia fazer como fez o rei Henrique, né, que criou a igreja dele só porque queria se casar de novo. Está tudo bem, vai lá, sem problemas. Mas eu não posso, porque senão eu estaria mentindo, porque senão eu estaria falando a mentira, porque eu estou adocicando aquilo que não é a verdade, adocicando palavras que não são verdade, vida e conduz o caminho aos céus. E eu estou contribuindo, portanto, para a sua perdição.
E aqui eu estou dando só o exemplo, né, do anticoncepcional, mas serve para qualquer pecado, qualquer situação. Então não é porque eu não quero, porque o padre é quem não absolve. Não, porque eu estou buscando a salvação, porque eu estou buscando ajudá-lo na condução ao céu. É isso, portanto, caros irmãos e irmãs, que precisamos estar atentos, que precisamos aprender. Isto vos escandaliza, essa situação tão minúscula? É Jesus quem está dizendo. Se essa situação, só de vocês ouvirem sobre o pão da vida, o pão descido do céu, que devem comer da minha carne e beber do meu sangue, já vos escandaliza, imagina quando chegar o momento da paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus, que este Jesus estará sentado à direita do Pai. É isso que Jesus está dizendo. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, aí é que então vocês vão rasgar as vestes, como realmente acontece, né? Muitas pessoas começam a rasgar as vestes, ficam horrorizadas com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Mas é a verdade. E aí, minha gente, algo interessante, que às vezes as pessoas vêm nos cobrar, né? E vêm dizer: padre, mas o senhor tinha que agir de modo mais caridoso, porque cuidado que precisamos ter com os nossos coachings. Cuidado, pelo amor de Deus. Porque os coachings falam aquilo que você gosta e o que você quer ouvir, porque eles estão interessados no dinheiro, e o dinheiro, você vai dar o dinheiro conforme você escuta aquilo que você quer ouvir, aquilo que é interessante para você, aquilo que te agrada. Então, eu pegar o evangelho, falar aquilo que te agrada, aquilo que afaga o seu coração, afaga o seu ego, isso é interessante. Então é mais interessante pagar para esta pessoa, é mais interessante eu escutar esta pessoa. Os nossos, alguns de pastores que nós ouvimos por aí, né, sobre a teologia da prosperidade, por exemplo, como que agrada aquelas palavras, como que é interessante aquelas palavras, né? Se você der tanto, o Senhor vai te recompensar com tanto. Aonde que está escrito isso no Evangelho? Aonde que se encontra? A gente compra a graça agora? Desde quando? Desde quando nós, por conta da quantidade de dinheiro que ofertamos diante do Senhor, nós vamos comprando terrenos no céu agora? Desde quando isso? Nunca ouviu-se, portanto, anúncios acerca dessa situação. Eu compro não, porque Jesus é quem comprou, mas eu tomo posse daquilo que Jesus comprou no céu, ao passo que eu busco a intimidade com o Senhor, ouço sua palavra e coloco em prática. É assim que a gente conquista aquilo que o Senhor nos abriu, portanto. E Jesus não ameniza isso. Primeiro, muitos começaram a abandonar aquilo que Jesus estava falando, né? Jesus começou a falar essas situações aqui, eles começaram a cair fora. Muitos abandonaram Jesus nesse momento, né? A própria Sagrada Escritura diz isso, que a partir daquele momento, muitos começaram a se afastar, e muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, abandonaram mesmo, abandonaram Jesus, abandonaram a pregação, abandonaram tudo isso. E Jesus olha para os 12, aqueles mais íntimos, os apóstolos, olha para eles e pergunta também para eles. Veja que ele não adocica nem para estes, pelo contrário. Vós também vos quereis ir embora? Está dizendo assim, vocês também estão achando duras demais essas palavras? A porta de saída é serventia da casa. É isso que ele está dizendo, né? Não é porque nós somos uma igreja acolhedora, e nós o somos, que a pessoa fala assim, e quer agir, né? Mas eu acho que a igreja deveria ser de tal forma. Não, a igreja não deveria ser de tal forma. Você que quer assim. Este pecado que você está querendo regularizar, esta lei que vocês querem mudar, né?
Vira e mexe aparece alguma coisa que as pessoas apresentam para nós assim: ah, padre, mas quem que muda esta lei da igreja? Ora, esta lei da igreja pode ser mudada talvez por Deus, pelo Papa, mas para de ficar querendo tentar mudar a lei de igreja, mas obedecê-la, né? Por exemplo, vocês já viram isso o padre Fábio de Mello quem fez uma vez, né? Já viram alguma passeata de padres pedindo para se casar? Já viram isso? Queremos nos casar, queremos nos casar. Nunca viu isso. E por que tem tanta gente que se incomoda tanto, né, de ficar falando, de dizer: ah, padre, mas eu acho que o padre deveria casar? Ninguém tem, os padres não têm essa passeata, não tem essa busca incessante, necessária, porque é para afagar o próprio ego, né, para tentar amenizar a própria palavra, a própria forma de escutar, adocicar de alguma forma, né? E talvez vamos começando por aí, não é? E Jesus mesmo está, portanto, nos ajudando a compreender. É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E Jesus também nos apresenta, pergunta para mim e para você: e você também quer ir embora? E você também quer abandonar o seguimento? E você também quer abandonar a sua cruz? Minha gente, Jesus nunca mentiu acerca do seguimento, né? Ele nunca disse assim: olha, o caminho vai ser puro creme do milho verde, vai ser tudo certinho, vai ser bom, né? Vai ser excelente, vai ser agradável, vai dar tudo certo. Não, ele nunca disse isso. Ele disse que seríamos perseguidos, e seríamos bem-aventurados por sermos perseguidos. Ele disse que seria difícil, que muitos iriam ser assassinados, que ele veio para botar fogo no mundo, que ele veio para causar discórdia, que ele veio para fazer com que assumamos a nossa cruz cada dia, mas ele disse que estaria conosco até o fim. E é isso que nos conforta. Esta deve ser a única palavra doce que nos conforta, de que ele estaria conosco até o fim, de que ele permanece conosco, e ele nos convida a permanecer com ele, portanto. E nós devemos responder como São Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus, ainda que a sua palavra seja dura, ainda que a sua palavra seja difícil, mas estas são palavras de verdade. Estas são as palavras que nos saciam. Estas são as palavras que nos conduzem aos céus. Estas são palavras que fazem com que o Senhor permaneça conosco. Então, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. São estas as palavras que nos fazem alcançar as portas do paraíso, e não só alcançá-las, mas adentrá-las, a participar, portanto, deste paraíso, a participar destas muitas moradas que o próprio Jesus disse que iria preparar para nós. É o próprio Jesus quem disse: para onde eu vou, eu vos prepararei um lugar, uma morada. E, gente, morada quer dizer lugar fixo, não é só uma pousadinha, não é um hotel, né? Não é um quartinho de visita, é uma morada, é um lugar de permanecer, é um lugar de permanência. Por isso que nós tratamos este mundo como lugar estrangeiro, que nós pertencemos e somos nação do céu. Esse deve ser o nosso entendimento, deve ser o nosso esforço, deve ser a nossa busca. E aqui o padre gostaria de recordar a santa que nós celebramos hoje, né? Antes de encerrarmos esta homilia, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina era leiga, né? Às vezes a gente vê ela vestida de freira, geralmente, né? Mas era leiga, vivia no mundo, né? Mas que dizia, né? E ansiava construir e viver numa cela do próprio coração.
que é cela? A cela, os monges, as monjas, os religiosos, as religiosas não chamam o quarto de quarto, chamam de cela, porque é o lugar da oração, especialmente do recolhimento, do encontro também com o Senhor. E portanto, é daí que vem também o nome cela na cadeia. Quem vai para a cadeia fica numa cela, inspirado nos mosteiros, inspirado nas casas de conventos e coisas assim, que é o lugar que seria feito exatamente para ter uma intimidade com o Senhor, de criar uma intimidade com o Senhor para se arrepender daquilo que tinha feito e buscar, portanto, uma conversão sincera. Foi aí que foi inspirado, mas hoje a gente sabe que está bem longe daquilo que foi pensado, né? As cadeias, os presídios com as suas celas. Mas ela então, percebendo, né, e desejando exatamente esta realidade, esta mulher quase que semi-analfabeta se consagra a Deus e vive um voto de castidade, de virgindade, mas também busca vivenciar e colocar em prática no seu dia a dia, nas coisas do cotidiano, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, como o padre disse, uma mulher semi-analfabeta, que escrevia várias coisinhas erradas, né, na língua dela e coisas assim, acontece que ela começa a escrever ao Papa. Por quê? Porque o Papa não estava mais em Roma, mas estava em Avignon, e tinha saído por vários problemas, várias situações, mas ela começou a escrever que o Papa deveria voltar para Roma, né? Porque ele estava errado de permanecer em Avignon. E ela, meio que sozinha, de tanto insistir e mostrar para o Papa a importância de ele estar em Roma e não em Avignon, faz com que de fato o Papa volte para Roma. E por muitos anos eles já estavam em Avignon, né? Acho que uns 3 papas mais ou menos, não me lembro agora bem ao certo, mas uns 3 papas permaneceram em Avignon, saíram de Roma, foram para Avignon e ficaram aí por um bom período de tempo. E ela, né, escrevendo cartas ao Papa, recorda que era necessário que eles estivessem em Roma, que eles estivessem governando daquele lugar santo onde o Senhor escolheu, onde ali derramou o sangue de tantos mártires. E por que ele estava fugindo do martírio? Por que o Santo Padre, o servo dos servos de Deus, estava fugindo de alguma forma do próprio martírio? Se é o martírio que também nos santifica. Por que o Senhor está escutando palavras duras do mundo, agora o Senhor começa a fugir, o Senhor começa a correr, né? E essas palavras duras dela faz com que ele retorne, né, para Roma, com que ele cumpra também este desejo da parte de Deus, fazendo cumprir a vontade do Senhor para a sua igreja, para governar a sua igreja a partir de Roma. Que nós saibamos tratar também com respeito às nossas autoridades, mas saibamos, apesar deste respeito necessário, conduzi-los também àquilo que é a verdade, que é Jesus Cristo. Não é porque somos autoridades, né, autoridade seja espiritual, seja política, seja qual for a coisa, não é porque é autoridade que é infalível em tudo que faz, né? Por isso, também nós precisamos ser corrigidos, também nós precisamos ser conduzidos, também nós precisamos ser lembrados, né, daquilo que precisamos ser obedientes. Por isso, irmãos e irmãs, rezemos hoje também de modo especial por todas as nossas autoridades, especialmente aquelas da igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os nossos bispos, especialmente que por intercessão de Santa Catarina de Sena, da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São José, consigamos reunidos como igreja, proclamar os louvores de Deus e assim contemplá-lo face a face.